A nossa capa é uma síntese perfeita deste livro. Foi idealizada pelo autor e interpretada pela inspiração artística das seguintes pessoas: Dilce Abelini Florindo, Elizabeth Barreto da R. Rocha Abelini. Ela diz que o universo físico diante da mente humana em sintonia com a mente divina é capaz de tornar-se transparente, de tal maneira, que possibilite-se desvendar mistérios do mundo científico. Djalma Silveira Bellini. Desvendando mistérios do mundo científico. Djalma Silveira Bellini. 1 volume. Índice. Volume 1. Autoridade do livro. 6. Causa geral. 8. Mistério da morte dos peixes na Lagoa RF e a sua solução. 12. Mistério da maré vermelha e morte dos peixes nos mares do sul do Brasil. 14. Mistério do aquecimento da Terra. 16. Mistério da origem e expansão do universo. 21. Mistério do câncer. 28. Mistério da Terra sem forma e vazia. 33. Mistério das correntes marítimas pré-históricas. 35. Mistério da origem e ordem na formação das montanhas. As correntes construíram as montanhas. 38. Himalaia. 40. Cordilheira dos Andes. 42. Montanhas rochosas. 45. Montanhas da Europa e África. Mistério das fissuras nas montanhas. 49. Mistério da formação dos continentes. Mistério do supercontinente ou supermar. 53. Mistério do mais antigo continente. 57. Eurásia. 59. As Américas. 64. América do Sul. Os Andes. 64. Extremo Sul. 66. Bacia Platina. 67. Planalto Brasileiro. 68. Bacia Amazônica. 71. Extremo Norte. 72. Costa Atlântica. 73. Costa do Pacífico. 76. América do Norte. Montanhas Rochosas e Costa do Pacífico. 78. Groenlândia, Apalaches e Escudo Canadense. 82. Região Central da América do Norte. 83. Continente Africano. Norte da África. 84. Região Leste da África. 86. Região Sul da África. 89. Centro da África. 90. Oeste do continente africano. 91. América Central e Antilhas. 94. Antártida. 96. Oceania. 98. Mistério dos continentes em formação. 100. Mistério na formação dos oceanos. 106. Mistério das fossas marítimas pré-históricas. 120. O mistério da origem, transporte e decantação, petrolífera. 127. Conclusão. 131. Dedicatória. Como servo do Senhor, reconheço que Deus me vinha preparando há 40 anos para esta obra, dos quais 15 foram gastos nas bancas escolares até me formar em bacharel em teologia. Dos outros 25 não tenho diplomas, mas profundo conhecimento, porque foram gastos estudando, tendo Deus como professor, a Bíblia como compêndio, o universo físico como laboratório, os intelectuais como inspiração e as bibliotecas como fontes de consultas. Portanto, se algo de bom existe neste livro, recebi por orientação divina. Por isso, em acordo com minha esposa, filhos, genros e netos, o dedicamos para a glória do Deus vivo. No sentido de que as pessoas ao lê-lo pensem primeiro em Deus e depois nas verdades reveladas. A Deus toda a glória. Autoridade e causas deste livro. 0. O autor reconhece que os intelectuais, por que não dizer todos, ficarão perplexos ao saber que alguém tivesse a ousadia de estrear na carreira literária, tratando de assunto tão complexo. O autor está em pleno acordo com esta realidade e declara que por sua própria vontade e autoridade jamais se lançaria a esta tarefa revolucionária, controvertida e audaciosa. Revolucionária, no que propõe, baseando-se em fatos pré-históricos convincentes, colocar em dúvida algumas teorias em vigor durante séculos, controvertida, no comprometimento ao se envolver no emaranhado e misterioso mundo das ideias, sugerindo novos princípios, lógicos e racionais que substituirão as teorias acima mencionadas, audaciosa, porque sem a necessária autoridade catedrática, no desempenho da tarefa, obrigatoriamente, o autor estará penetrando em esferas distintas de várias ciências. Desvendando mistérios, se baseia não na cátedra científica, mas numa mente científica, sendo, pois, uma obra teólogo-científica. Sua autoridade, portanto, não vem do mundo científico, mas sim, do Deus da teologia e de todas as ciências. Sendo Deus o Senhor Supremo de todas as coisas existentes, sendo a teologia a menos simples e a mais complexa de todas as ciências, que trata exclusivamente da revelação de Deus aos homens. É através da teologia, que é também subjetiva, simbólica, metafísica e teleológica, que Deus transforma a mente humana em mente científica, permitindo-lhe desvendar mistérios nos mais complexos problemas de qualquer esfera do conhecimento humano para o bem da humanidade. Deus é o
onipresente, onipotente e onisciente. Está presente em todos os lugares onde é invocado, é o Senhor absoluto de todo poder no céu e na terra, para ele não existe mistério, é sabedor de todas as coisas. O homem só tem problema insolúvel enquanto Deus não o quiser revelar. Porém, Deus, em sua sabedoria infinita, não age arbitrariamente, mas no tempo próprio. Quando a mente humana está preparada para compreender os mistérios a serem desvendados, não apenas a mente do autor, mas de muitas mentes em toda a humanidade na face da terra. O homem só conseguiu chegar à Lua quando aqueles que iriam ficar aqui na Terra creram que isso seria possível. Neste sentido, Deus age como o pai que só dá um carro ao filho quando vê que ele está capacitado para dirigi-lo. Assim, os mistérios são desvendados quando a mentalidade humana entra em afinidade com a mente divina, o privilégio não é do homem mas de Deus. Então coisas incríveis acontecem, o que é mortal se imortaliza, o que é frágil se fortalece, o ódio é substituído pelo amor, a visão física transforma-se em cósmica, o homem se liberta dos limites do tempo e espaço, eterniza-se. A autoridade desta obra, portanto, não se baseia no que os homens já disseram, não é livresca, não é bibliográfica, ela é teológica, lógica, experimental e racional teológica, porque é a ciência que trata da revelação de Deus aos homens e só Deus desvenda mistérios, lógica, porque as teorias apresentadas enquadram-se no contexto lógico universal, podendo ser aplicáveis às grandes e pequenas coisas, experimental, porque é uma sequência de fatos comprobatórios para todas as pessoas, seja qual for o nível cultural, racional, porque é fruto do raciocínio fertilizado pela mente criadora, pode ser discernido pela razão, pode ser visto, comparado e crido. A autoridade deste livro assemelha-se à autoridade de uma descoberta arqueológica, que tem valor ímpar e inexplicável, mesmo sem autoridade bibliográfica. Causa geral. Uma grande dificuldade existia para a apresentação dessa matéria, por ser ela resultante de duas ciências distintas, teologia e ciência, pelo conflito, durante séculos, entre os adeptos destas duas esferas do conhecimento, tal era o conflito que nunca se poderia imaginar solução pacífica, levando em conta o elevado número de defensores das duas correntes. O que jamais aconteceria se não fora a intervenção divina. Deus faz as coisas no tempo próprio, na plenitude dos tempos. Os defensores da supremacia da ciência acreditavam que ela seria apta para dar a última palavra na solução de todos os problemas e que Deus poderia ser colocado à margem, porque tudo neste mundo pertencia ao homem. Foi quando Deus permitiu um progresso científico e tecnológico nunca alcançado em outros tempos, através do qual o Deus do universo seria gloriosamente descoberto e uma nova luz raiaria triunfante trazendo benéficas consequências pela pacificação entre cientistas e teólogos. Tudo começou na esfera psicológica quando o homem procurava dominar o espaço. Na proporção que os astronautas se afastavam da comunidade terráquea, nítida diferença patenteou-se entre eles, os que criam no poder de Deus enfrentavam a tarefa confiantes e resolutos, os que não criam em Deus caíam em pânico psíquico. Ainda mais, depois de alcançar a vitória os cientistas descobriram que por trás de tudo havia uma força inexplicável e que essa força era Deus. Por isso que enquanto o mundo festejava a conquista do espaço um bom número de cientistas estava se matriculando na faculdade teológica, querendo saber mais de Deus. Estando assim, lançadas as bases para a tão almejada e necessária pacificação científica. E preciso que se compreenda com muita clareza que as ciências são intimamente relacionadas dentro de um quadro hierárquico, a liberdade de uma termina exatamente onde começa o direito da outra. A ignorância desta verdade tem sido a responsável por todas as catástrofes no campo científico. Qualquer sábio que reconhece e aceita este fato, nunca se orgulha de sua sabedoria, porque sabe que por trás e muito perto de sua vaidade existe uma desgraça, para si mesmo ou para seus filhos. No quadro hierárquico das ciências a matemática está na parte inferior, como a mais simples de todas e a menos complexa, na parte superior do quadro está a teologia, a menos simples e a mais complexa. As ciências interrelacionam-se, dentro do quadro, de baixo para cima na seguinte ordem: matemática, física, química, biologia, ciências sociais e morais, filosofia e teologia. Desvendando mistérios, não nasceu no cantinho de um laboratório científico, mas fecundou-se numa mente científica através de um princípio universal básico para todas as ciências, causa e efeito. Causa particular. Como causa particular diretamente responsável por desvendando mistérios. O autor confessa que é de origem divina. Deus lhe entregou graciosamente a chave desvendadora dos mistérios, que assim se resume, através da estrutura topográfica de tal ou qual região ou continente, determinar com exatidão a direção da corrente marítima que por ali passou há milhões de anos passados. No caso em foco um efeito se desvendou no centro da problemática de um planeta, permitindo ao mesmo tempo duas jornadas, uma para o passado remoto, pré-histórico e outra para o futuro muito além dos limites do tempo e espaço permitindo desvendar muitos mistérios até agora ocultos ao conhecimento humano. É verdade que os fatos, a partir dessa causa primeira, não foram delineados por um laboratório científico mas, por uma mente científica. Isso porque não se pode esperar solução para problemas complexos contando apenas com os recursos dos laboratórios. Mas o que é problema complexo? O que é mente científica? E como a mente atua na solução de tais problemas?
Hoje, não é mais novidade para ninguém a declaração de que o ser humano vive em dois mundos, no mundo físico e no espiritual. O que pode causar alguma surpresa é a afirmação de que cada mundo possui as suas próprias ciências e que com as ciências do universo físico que são matemática, física, química e biologia formam-se os problemas simples que são solucionados pelos laboratórios científicos, e que com as ciências subjetivas ou espirituais que são ciências sociais, ciências morais, filosóficas e teológicas formam-se os problemas complexos, podendo neles existir também ciência da esfera material. Tais problemas só serão solucionados através da mente científica. O próprio problema aqui é complexo por envolver todas as ciências, todos os cientistas e teólogos. Visto que tanto os que se ocupam com as ciências objetivas como os que se envolvem com as ciências subjetivas, em princípio, todos usam a mente. A diferença surge quanto aos resultados e os meios usados para alcançá-los. O resultado final de um problema composto das ciências do universo físico obrigatoriamente tem que ser objetivo e usou para isso todos os recursos da esfera material, análises químicas, computadores etc. Também os resultados oriundos da solução de tais problemas estarão apenas dentro da esfera material. Já, os efeitos alcançados pela solução de um problema composto das ciências da esfera espiritual, sem nenhuma dúvida, têm que ser espirituais ou subjetivos. Para alcançá-los também a mente humana tem que contar com todos os recursos espirituais ao seu alcance e tem que entrar em sintonia com a mente divina que é ao mesmo tempo a mente criadora e mente científica. Na solução de problemas complexos, a mente científica, através da imaginação, abstração e generalização, penetra nas áreas do conhecimento empírico, científico, subjetivo, simbólico, metafísico e teleológico. Alguns desses recursos não estão ao alcance do laboratório e do computador. A mente científica equipada dos recursos mencionados toma como ponto de partida o último efeito de um problema complexo, daí realiza uma jornada retrospectiva dentro do referido problema através de efeitos e causas intermediários, visto que a causa para o último efeito foi ao mesmo tempo o efeito de outra causa que foi também efeito da causa anterior, por eliminação, até chegar à causa primeira responsável pelo desencadeamento de toda a problemática, a única chave portanto para desvendar todo o mistério. Assim patenteia-se a nítida diferença entre laboratório científico e mente científica. Quando um problema é composto por várias ciências, entre uma e outra ciência existe uma linha que a separa de tal maneira, que quando esse problema é submetido a um exame de laboratório ele se rompe ao atingir a referida linha, porque a ciência vizinha exigiria outro método ou pertencia a outra esfera. Em tais casos a solução só pode ser alcançada pela mente científica através do método das ciências englobadas. É bom que se observe que se trata aqui de um novo e revolucionário método que nunca poderia ser usado pela ciência pura, porque ela por sua natureza determinista só pode fazer declarações comprováveis por novas experiências em laboratório. Ao passo que, se existe uma linha na metodologia científica que pode influenciar na separação de ciência para ciência, muito mais respeitável tem que ser a linha que separa as ciências do mundo físico das ciências do mundo espiritual, o que se constitui em obstáculo intransponível para a penetração através dos métodos das ciências materiais, nas áreas do universo espiritual. Tal universo tem o seu ponto de origem na dinâmica subjetiva dos impulsos que regem as ciências sociais e daí prossegue numa ordem crescente através das ciências morais, filosóficas e teológicas, formando o mundo dos fenômenos subjetivos, campo de ação exclusivo da mente humana em sintonia com a mente divina. Portanto, da mesma maneira que a ciência do universo material para comprovar suas declarações apela para a repetição do fenômeno científico, também a ciência do universo espiritual confia o exame e aprovação de suas declarações ao exercício livre e espontâneo da razão individual e coletiva. Pelo exposto já se observa que esse novo método caracteriza-se por dois aspectos distintos, primeiro pela divisão das ciências das duas esferas, material e espiritual, segundo, quando se pretende encontrar solução para um problema complexo, pelo englobamento de todas as ciências que estiverem envolvidas no referido problema. Mistério da morte dos peixes na LRF. E a sua solução. Fenômenos regionais. O autor toma a liberdade para apresentar um exemplo vivo da mente científica resolvendo um problema secular que desafiou a ciência durante todo esse tempo, envolvendo cientistas nacionais e estrangeiros nas mais apuradas pesquisas sem resultado positivo, porque toda a procura foi realizada nas esferas hidrológica, biológica e química e, a causa primeira, responsável pela problemática, estava escondida na esfera tecnológica. Uma síntese do problema da morte dos peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma catástrofe ecológica desencadeada por um erro tecnológico que quebrou o ciclo das leis básicas do universo físico que tem como finalidade defender, proteger, sustentar e proliferar a vida, envolvendo as ciências, psicologia instintiva, tecnologia, hidrologia, geologia e outras, transformando a lagoa, oásis da vida, em recanto da morte, psicologia instintiva, por ser a força orientadora dos irracionais para a proteção da vida, regida pelos fenômenos da natureza. Tal é o poder dessa força que quando é interceptada não há alternativa, não há quem dê um grito de calma, a única consequência é a morte em massa. O peixe não vai à lagoa para morrer mas para viver, e se o homem transformou o seu refúgio em armadilha, a força do instinto não o deixa recuar, porque voltar ao mar se de lá estamos fugindo dos inimigos gratuitos que nos devoram sem tréguas.
Tecnologia. A ciência tecnológica está envolvida no problema no que diz respeito à construção do canal que fez a ligação entre a lagoa e o mar. Poder-se-ia dizer, a técnica falhou. Porque o canal foi construído para escoar, dar vazão à água da lagoa para o mar, o que resultou em consequência terrivelmente contrária, favorecendo a passagem dos peixes do mar para a lagoa em numerosos cardumes e transformando a lagoa em terrível armadilha, assassina cruel. O erro propriamente tido como responsável de toda a catástrofe está no canal, porque se não fosse ele a natureza se revoltaria contra a chacina, entulhando a saída das águas para o mar, interromperia, periodicamente, a entrada dos cardumes para a morte e ao mesmo tempo com a elevação do nível da lagoa, quando as águas rompessem a barragem voltaria ao mar levando consigo todos os peixes que já estivessem na prisão. Assim, a cena seria uma constante repetição através dos anos, como tarefa espontânea da natureza, salvando das centenas de toneladas de peixes. Hidrologia. O importante é de que maneira a água está envolvida na morte dos peixes, se para eles ela representa a verdadeira fonte de vida. Aqui temos nítida imagem da destruição das fontes vitais pelas mãos do próprio homem. Impulsionados pelo instinto de preservação da vida, pelas leis da natureza, os peixes deixam as águas maiores e penetram nos rios, ribeirões e lagos, para recreação e proliferação, fora do alcance dos inimigos. Porém, na Lagoa Rodrigo de Freitas tudo foi transtornado, encontraram um rio convidativo, lugar pitoresco na encosta da montanha, por ele entraram aos milhares e logo adiante um maravilhoso lago, percorrendo, porém, suas margens não se encontrou o prolongamento do encantador e maravilhoso rio, tudo era ilusão, era miragem, a esperança, a vida e o próprio rio tudo terminou nos milhares de torneiras dos majestosos edifícios. Assim morreram e continuam morrendo os peixes por falta de prolongamento do rio, o que por natureza teria que existir. Geologia. Pode parecer incrível que terra possa matar peixes, mas com isso se vê que o impossível acontece quando as leis do universo físico são freadas. Por ordem natural as terras das montanhas são transportadas pelas correntes pluviais e vão aterrando as depressões. Não fosse tal fenômeno barrado pelos muros e edifícios que impedem a trajetória do material transportado, não permitindo ele chegue ao seu destino, no caso a lagoa, há muito ela teria deixado de existir, estaria soterrada e ninguém mais sofreria com a catástrofe ecológica. A solução do problema é muito simples, construir uma barragem com a finalidade de localizar o desnível entre lagoa e mar, partindo desta barragem uma série de canaletas paralelas, isoladas entre si, apoiadas em pilotes, com espaço entre elas que permite o escoamento de toda a água da lagoa através de orifícios nas ditas canaletas. Maré vermelha e a morte dos peixes. Trata-se de um fenômeno que acontece, às vezes, nos mares do sul do Brasil. As águas do mar ficam vermelhas com centenas de toneladas de peixes mortos. O fenômeno tem despertado a curiosidade do nosso povo que está ansioso por descobrir suas causas reais, o que não foi descoberto ainda por causa da imensa distância que separa a região onde aconteceu o último efeito, da região que é palco da causa primeira. O último efeito está nos mares do sul do Brasil e a principal causa no Pantanal do Mato Grosso. O efeito conhecido é a morte dos peixes, tudo mais continua sendo mistério e é exatamente o que se pretende explicar. Trata-se de um fenômeno comum entre os irracionais, de que quando o habitat de determinada espécie satura, há sempre uma retirada em massa, regida com tal impulso pelas leis da natureza, que qualquer impedimento na jornada resulta em morte para todo o grupo. No caso dos peixes, os que vivem nos rios e lagos é comum numa determinada época do ano, a começar dos lagos e afluentes, vão formando imensos cardumes que descem rio abaixo numa verdadeira festa em conjunto. Terminado o encontro a maior preocupação é retornar às suas moradas, o que não fazem mais em grandes cardumes mas, uns após outros seguem a jornada. Nessas excursões a tendência natural é o grupo ser aumentado em milhares de componentes de ano para ano e a distância para o passeio vai sendo aumentada na mesma proporção, de tal maneira que a cada ano o grupo mais se aproxima da foz do rio que predomina a báxia, até que, inevitavelmente, todo o ajuntamento, com centenas de toneladas é lançado no oceano. Somando-se a criação de peixes do Pantanal com os peixes que criam nos rios e lagos da Bacia Platina, pode-se imaginar em milhares de toneladas que vão alimentar os tubarões e ainda sobra para uma calamitosa mortandade. Se assim é porque não se repete todos os anos. Porque, para que aconteça a morte em massa é necessário alguma anormalidade. Todos os anos, em menores cardumes, os peixes são lançados ao oceano mas, em condições normais, a maior parte dos peixes quando entra em contato com a água salgada, volta à corrente doce e retorna ao leito do rio. Para que aconteça uma calamidade como a da maré vermelha, pelo menos 3 fatores têm que atuar em conjunto: uma enchente que abranja toda a bacia, com as águas em muitos graus abaixo da temperatura normal, uma corrente gelada, do polo sul em direção norte, margeando a costa, passando bem próximo à foz do rio, um grande depósito de argila, transportada anteriormente pelo mesmo rio e decantada em algum lugar, capaz de ser revolvida pela corrente gelada. Quando as águas dos rios e lagos abaixam a temperatura abruptamente, os peixes empreendem uma fuga em massa, procurando regiões mais baixas onde as águas possam estar mais aquecidas. Enquanto não encontram a marcha não se interrompe e os componentes da viagem mais e mais aumentam, até que inesperadamente são lançados no oceano.
O mais lamentável é que quando isso abrange uma vasta região como no caso em foco, é ao mesmo tempo o prenúncio de que a corrente gelada também já chegou para sentenciar à morte a centenas de toneladas de peixes perdidas no oceano. Essa corrente, por 3 motivos, é a causadora da morte em massa. Primeiro, porque enquanto os peixes procuram água mais aquecida, ela é mais gelada. Segundo, porque a corrente pela sua impetuosidade arranca e se mistura com toda a argila decantada na foz do rio, o que toma a água saturada para a vida dos infelizes peixes. Terceiro, porque os transporta para milhares de quilômetros de distâncias da foz do rio, onde lhes restava a última sombra de esperança. Eis o mistério desvendado. A Deus toda a glória. Mistério do aquecimento da terra. O mais terrível obstáculo para a aceitação plena dessa verdade prende-se a um erro de princípio. Teoria da origem do universo / se a premissa maior é falsa, infere-se um falso silogismo e inevitavelmente a conclusão será ilógica. Neste sentido, o mundo intelectual tem procedido como uma multidão perdida na selva, seguindo em todas as direções, e justifica-se porque quem está perdido não procura caminho. O autor confessa que também ele faz parte dessa mesma multidão. Porém, um dia, Deus, o Criador do Universo, lhe desvendou um mistério dentro dessa problemática, que lhe permite, através da estrutura das montanhas, mesmo pelos mapas, saber a direção da corrente marítima há milhões de anos passados. O que lhe permite, humanamente incrível, um desvendar de mistérios para o passado e para o futuro. Quando a mente finita entra em afinidade com a mente infinita, o homem desvencilha-se do emaranhado dos acontecimentos particulares e tem a visão ampliada para ver a verdade que está por trás de tudo, num lance contempla o quadro todo. Já chegou o tempo de se ver as coisas como realmente são e não como se apresentam. Em certos casos o homem tem agido como a jovem psicopata. O pai, fazendo o inventário em vida, falou-lhe: minha filha vai ver a casa que será sua. A filha foi com alegria e voltou muito triste. O pai, surpreendido, quis saber a causa. Ela lhe explica: papai, aquela casa eu não quero. Vocês pensam que sou tola, mas dentro de pouco tempo ela estará cheinha de gelo. Eu vi com os meus olhos. Viu algumas caixas com gelo enquanto olhava a casa. O que pretendo deixar claro é que a Terra não está esfriando mas esquentando. O que esse aquecimento começou há muitos milhões de anos, está e estará em elevação de temperatura pelos milênios no futuro, que por consequência do aquecimento as águas começaram e continuam diminuindo no globo terrestre, que os fenômenos regionais de inundações ou neves nunca exerceram nem exercerão influência no sentido de reter a marcha dos acontecimentos, que a chuva, o vento, a neve, toda a água e o relâmpago, tudo. Isso em conjunto funciona como égide de Deus em benefício dos homens, e mais ainda, comprovam o aquecimento da Terra. Porque se não fosse a tarefa desses agentes da natureza não seria possível a permanência do ser humano na periferia terrestre. Através deles é estabelecido o equilíbrio entre o alto aquecimento do centro da Terra e a temperatura ambiente da periferia. A guerra é constante, mas são os agentes externos que vão perder. Quando o equilíbrio for rompido, o calor do centro da Terra passará para a superfície e a Terra será uma bola de fogo. Entretanto, por causa da ação constante dos agentes controladores da temperatura não se pode estabelecer uma tabela de aquecimento constante, de tal maneira que se descubra o grau de aquecimento num determinado espaço de tempo e através de computadores se possa determinar o futuro. Porque a periferia terrestre pode ser aquecida durante dezenas de anos e esse mesmo aquecimento atinja um determinado grau que provoque o desencadeamento de uma ação enérgica dos agentes controladores da temperatura de tão grandes proporções que a periferia terrestre passa imediatamente para um período, não tão longo como o anterior, decrescendo a temperatura. É verdade que no correr do tempo outros fenômenos podem influenciar, para o superaquecimento da Terra no ano de 1983 responsável pelo desencadeamento das inundações no Brasil e em outras partes do mundo apresenta-se duas causas distintas, uma próxima e a outra distante. A próxima caracteriza-se pelo deslocamento da linha do conflito nuclear ou linha do metamorfismo geológico, está no globo terrestre. A distante, que por sinal é a causa primeira, encontra-se no astro regente do nosso sistema planetário, é a mancha no Sol. Desvenda-se o mistério da seguinte maneira: a linha do conflito nuclear é horizontal, sinuosa, resultante do ponto de encontro do calor emitido do centro da Terra com as ondas caloríficas emanadas do Sol. A sinuosidade dessa linha tem como causa a variedade de tipos de solo. Sua localização mais ou menos profunda na Terra é sempre relativa à permeabilidade do solo. Quanto mais impermeável, tanto mais profunda, chegando ao ponto nos desertos arenosos de ser encontrada bem acima do solo, provando que o inverso também é real. Porém, a causa do deslocamento geral da linha que está contribuindo para as inundações, não só no Brasil, mas em outras regiões da Terra, é a que tem sua origem na mancha do Sol. Acredita-se que não causa surpresa declarar que o chefe do nosso sistema planetário está morrendo. É aconselhável que se examine na Bíblia, Joel 2 horas e 31 minutos, Atos 2 horas e 20 minutos, MAT 24 horas e 29 minutos, Mar 13 horas e 24 minutos. As enchentes estão em pauta como uma das muitas consequências dessa morte.
Duas forças em oposição têm sempre um ponto de encontro e esse ponto é deslocado para um lado ou para outro na proporção que uma das forças se enfraquece. Quando o poder vital do Sol estava em ascensão, esse ponto era recuado, proporcionalmente, para o centro da Terra. Assim que seu vigor entrou em declínio, o encontro das forças foi se deslocando naturalmente para a periferia da Terra, permitindo ao mesmo tempo que o superaquecimento do núcleo central viesse refletir com maior intensidade na crosta terrestre e concentrando-se principalmente sob os planaltos, do que resultou o desencadeamento do fenômeno. Tal aquecimento atingindo tanto os planaltos continentais como os que se encontram nas regiões congeladas dos polos, ao mesmo tempo que prepara aqueles tornando-os insaciáveis por meio de um aquecimento normal, destes arranca as milhares de toneladas d'água que são tragadas rapidamente em verdadeira ânsia nuclear. Portanto, não se trata de um fenômeno isolado, é apenas mais um capítulo dentro de uma longa história pelo corredor dos milênios, predita pelo grande arquiteto do universo. Segundo S. Pedro 3:7-12. Resumindo, o calor derrete o gelo da Antártida e as nuvens superlotadas partem em direção ao continente procurando o planalto mais próximo onde vai acontecer a precipitação que, no caso em foco, não teria outro endereço senão o sul do Brasil. O assunto é complexo, a ciência afirma, a Terra está esfriando. Se tal afirmação baseia-se na teoria de que a Terra teve sua origem numa explosão e que aqui chegou em chamas, merece muito bem ser reestudada. É verdade que à primeira vista, levando-se em conta que as partes mais afastadas do centro da Terra, como os polos e as mais altas montanhas, estão cobertos de gelo, é possível que a observação empírica possa até corroborar com a ciência, achando também que a Terra esteja mesmo esfriando. Por outro lado, o que se toma por base para comprovar que um dia no passado nosso planeta esteve todo coberto de gelo, é exatamente o gelo existente hoje na periferia terrestre. E que através de um aquecimento lento, gradativo e contínuo, começou a acontecer a fusão do gelo do Equador para os polos, processo que não foi ainda interrompido. Pelo aquecimento da Terra, as calotas polares vão se dissolvendo através dos séculos. Portanto, é evidente que dentro desse quadro, quando não havia terra imersa, as águas cobriam a face da Terra, água e gelo. Acerca disso encontrasse um registro histórico na Bíblia logo no início, e Gênesis 1:2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ainda Gênesis 1:9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Por conseguinte, mesmo que alguém tivesse dificuldade para crer que as águas cobriram toda a face da terra, teria que descrer também das palavras do próprio Deus. Portanto, com toda certeza se deve crer que a terra começou e continua saindo das águas. É evidente que não se pode expor os acontecimentos para um exame a olho nu e que por isso alguém levante o pretexto de que não crê, porque não vê.